um grande exemplo para nós. Uma autoestima comprometida com seu chamado, a sua superação, mas Gideão nos dá um grande exemplo para a vida moderna de hoje, para as guerras internas que eu e você temos e para um processo da igreja que é literalmente impossível da igreja correr hoje. É autoestima baixa, autoestima padrão, elevado muito grande o poder da autoestima, ou entrando e mergulhando em depressão total, em doenças psíquicas, doenças mentais, chegando até distúrbios e também problemas gravíssimos espirituais. Gideão, o grande exemplo é nós. Você está comigo aí? Vamos lá para Reis, tá? Juízes, tá? Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8, versículo 23. Tá bom. Se você for pensar antes disso, né? Se você for pegar lá o versículo 23, por quê? Porque é o tema principal do versículo 23. Olha o que está dizendo lá em Juízes, tá? Capítulo 8 e versículo 23. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito lá, Juízes, capítulo 8, 23. Está dizendo o seguinte, isso é muito importante. Está dizendo o seguinte, Juízes 8, 23, peguei aqui. Tá, vou ler aqui. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, e nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor vos dominará. Amém, gente? Amém? Por que isso aconteceu? Agora, se você está com a Bíblia aberta, nós vamos pegar alguns passos de Gideão. Lembra? Gideão, um cidadão do povo hebreu, morando na terra de Jerusalém, oprimido pelos midianitas, onde eles plantavam, o povo ia lá e roubava, levava tudo, onde eles colhiam, preparavam o alimento, simplesmente o exército inimigo levava, e ninguém fazia nada. O povo estava acovardado, o povo não tinha mais para onde ir, o povo estava totalmente desesperado e definhando aos poucos, sendo roubado pelos midianitas. Ninguém fazia nada. Por quê? Primeiro, Israel não tinha um rei. Existia o exército tribal, que conforme era o chamado, o sacerdote fazia uma convocação geral, através das trombetas. Lembra de Apocalipse, nós falando que as trombetas que fazem a convocação para o exército. E aí, eles também faziam a convocação por trombetas para debater contra o inimigo. Mas quando o inimigo chegava, até se organizar, até fazer tudo, ficava mais complicado, porque não tinha rei. Gideão simplesmente se revolta, mas Deus aparece para Gideão. Quando Deus aparece para Gideão, ele fala uma coisa interessante. Olha, no versículo 11, né, tinha essa circunstância, que o medo estava paralisado. Ele, desde criança, estava dizendo: nós não podemos vencer contra os midianitas. Mas no versículo 12, por isso que é bom se você puder, tá com a sua Bíblia aberta aí, no versículo 12, Gideão ouve aquilo que Deus tem a dizer a respeito do seu potencial. Olha o que está falando assim, apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso, né? Mas sabe que Gideão responde? Gideão não pega e fala assim, Gideão fala assim: como o Senhor é comigo, né? Olha o que ele fala lá, ele fala claramente sobre isso, né? Quando ele pega e toca essa proposta, né? Lá em Juízes 6, olha lá comigo, Juízes 6, tá? Juízes 6, no versículo 11, tá? Juízes 6, 11, né? Aí fala assim, quando o Senhor fala assim, veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencia a Joás, e disse: Gideão, seu filho, né? Quando ele estava malhando lá o trigo no lagar para salvar os midianitas, apareceu o Senhor, versículo 12, e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Assim, o que estava dizendo? Será que Deus é conosco? A autoestima desse camarada estava lá embaixo. Eu falei assim: se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? E aí ele continua falando, né? Então o Senhor olhou para ele e falou assim: olha de novo o anjo falando para ele, Primeiro ele falou: você é um varão valoroso. Ele falou assim: e o Senhor é comigo? Como o Senhor é comigo? Aí olha lá no versículo 14.
Então olhou ele e disse assim, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porque porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, olha de novo Gideão, ai meu Senhor, como que livrarei eu a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Será que dá para dizer aí que Gideão não tinha uma baixa autoestima, né? Catastrófica, né? Uma crise de inferioridade? Nada, nem o anjo aparecendo, nem Deus falando com o camarada, motivava. Ele falou assim, mas quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor da tribo de Manassés, nossa família é a mais fraquinha, e eu sou o mais fraco. Quem sou eu? Ele chegou a falar isso, falou, passa para outro, né? Passa para outro, eu não quero. Gideão, passando por esse desafio, no versículo 13, responde negativamente de novo. Se você olhar no versículo 14, coloca lá para nós, né? O Gideão começa, né? Com aquilo, né? Que ele falou assim, virou-se ao Senhor para ele e lhe disse, vai nessa sua força, né? Aí ele pega e fala de novo, porventura livra Israel da mão de Midian, porventura não te veio eu, quando ele fala, né? Quando ele fala claramente, não tenho condições. E aí, gente, no versículo 15, olha aí no versículo 15, para a gente entender esse propósito, tá? Versículo 15, continua acontecendo, quando ele fala que ele está fugindo do propósito de Deus. Versículo 16, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás o midianita como se fossem um só homem. Versículo 17, e ele disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és comigo quem falas. Versículo 17, amém? Tá, então, gente, olha para mim um pouquinho aqui de novo, vamos pensar junto agora. Gideão encontra alguém que fala o que está acontecendo, que traz uma promessa para ele, mas fala assim, eu sou contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. E Gideão, ele expôs quem era ele. Ele falou assim, quem sou eu? Quem sou eu? E ele falou assim, eu vou fazer você ganhar do exército de Midian como um só homem. Gideão tinha algo interessante. Ele falou assim, então, me prova que é Deus que está falando comigo mesmo. Ele falou, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Gideão pediu esse sinal. Muitas vezes, precisamos de sinais de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, Deus até está mostrando o sinal para nós, mas a gente não está acreditando. Muitas vezes Deus está mostrando o caminho para nós, Deus está mostrando o norte, mostrando a direção, e a gente não entende isso. E Gideão, pastor, mas Gideão foi muito atrevido. Gente, é melhor você ser atrevido, mas você ser sincero, do que você ser politicamente correto, mas você for falso com você mesmo e com as pessoas. Essa é a verdade. Então não adianta, Gideão foi atrevido sim, ele foi audacioso, quando ele pega e fala para o anjo, ele fala assim, olha, eu quero, né, se você pegar lá, a partir do versículo 16, ele fala claramente sobre isso, né, ele fala claramente sobre isso, eu quero uma prova. Eu quero uma prova. Ele fala, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que fala comigo. Então, qual foi o primeiro sinal que Gideão falou? Ele falou o seguinte, olha que interessante aqui, né? Ele fala o seguinte, eu rogo que daqui me apartes até que eu venha a ti, traga o meu presente e ponha perante a ti, e disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de uma efa de farinha, carne, pôs no enfate, colocou na mesma panela e trouxe debaixo do cavalo e apresentou. Porém o anjo lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre a penha e verte
e ver-te o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos, e então subiu um fogo da penha e consumiu a carne dos bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Gente, você já imaginou, você encontra alguém e você pede um sinal? E aí o camarada falou assim, traz o sacrifício para mim. Ele foi lá, preparou o alimento, trouxe para o camarada. Parece aqueles filmes do Harry Potter, né? O anjo colocou, estendeu o cajado, desceu o fogo do céu, consumiu tudo, e o cara sumiu também. Falou, meu Deus. Aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Senhor Jeová, o que eu vi era o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar do Senhor e lhe chamou, Senhor é paz, Jeová Shalom. E ainda ao dia de hoje em Orfa dos Abiezitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi do teu pai, a saber, segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor um altar e o cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma segundo boi, e oferecerás o holocausto e a lenha que cortaste ao bosque. Amém? Gente, olha que interessante aqui, Gideão faz o quê? Mesmo com a baixa autoestima, Gideão se sentindo menor da casa do seu pai, Gideão se sentindo a tribo mais fraca, da tribo mais fraca, ele era a família mais fraca. Ele ouve Deus, o primeiro sobrenatural acontece, ele ouve Deus, o segundo sobrenatural acontece. O que ele faz? Deus fala, você vai lá, quebra toda a idolatria que seu pai. Então de noite ele foi lá e acabou com tudo. Quando eles acordaram de manhã, estava tudo quebrado o negócio. E eles desconfiaram o que estava acontecendo. Por quê, gente? Porque não há como a nossa autoestima ser mudada sem atitudes. Gideão fez isso. Ele teve uma atitude para mudar. Muitas vezes a gente fica reclamando de si mesmo, a gente fica se achando a pior das pessoas, mas a gente não faz nada para mudar. E isso está no âmbito espiritual. A gente passa o ano inteiro aqui sendo ministrados com palavras maravilhosas, com testemunhos maravilhosos, e muitos de nós continuamos do mesmo jeito, reclamando do mesmo jeito, passando as lutas do mesmo jeito, e fica assim, pastor, eu não cresci esse ano. Tá bom, irmão, o que você fez para que você não cresceu? Você conseguiu ler a Bíblia o ano todo? Não, pastor. Conseguiu na oração da madrugada? Não. Conseguiu se envolver no relógio de oração? Não. Conseguiu se envolver no evangelismo? Não. Conseguiu se envolver? Não, mas é que eu não pude, é que não teve jeito, é que aconteceu isso. Irmãos, se você for ver, a gente tem tanta desculpa para não servir a Deus. Não é só o fato de não servir, é desculpa para não ter um compromisso. E por que muitas vezes isso? Porque a nossa baixa autoestima, ela fica assim, quem é você para mexer isso? Você está com tanto problema, você quer servir na igreja? Você? Eu sei quem você é, eu sei o que passa pelos seus pensamentos, eu sei o que você, a sua natureza, de onde você vem. Você não é digno de estar na frente de nada. E a pessoa vai se sentindo mal, se sentindo amarrado. Quem sabe você já teve essa experiência. A experiência de você estar aqui na igreja, de você estar no louvor, ou estar se envolvendo, estar participando, mas a sensação é que parece que você está preso, parece que tem umas correntes acorrentando as suas pernas, acorrentando os seus pés, acorrentando as suas mãos, e entra o ano, passa o ano e você continua totalmente debilitado. E tudo que você aprende aqui você não consegue colocar em prática. Por quê? Porque existem os princípios. Gideão ouve a voz de Deus, Gideão se mostra diante de Deus, do anjo de Deus, Gideão pega e fala, eu sou o menor da casa do meu pai. O milagre sobrenatural acontece, mas Deus fala, você tem que fazer a sua parte. Destrói esses ídolos, destrói tudo isso que está sobre a terra, que está amaldiçoando a terra. Gideão vai lá, destrói.
E acontecem coisas tremendas. Amém, gente? Vamos continuar aqui. Mas antes disso, pastor, a autoestima e a baixa autoestima, vamos pensar aqui, lembra que é a forma como a gente se vê? Eu queria falar uma coisa muito importante, aí você vai se autoavaliar agora, só para você pensar sobre isso. Pastor, o que característica do comportamento de uma pessoa que indica que a autoestima dela é baixa? É baixa. Qual o primeiro? É a autocrítica dura e constante. Que a pessoa está ela está se autocriticando. Ah, meu Deus, eu sou um burro mesmo, eu sou um idiota, por que eu fiz isso aqui? Por que eu não consigo fazer nada? Por isso que eu ponho a mão não dá certo. Entendendo? Ela está sempre autocriticando ela mesma, ela está sempre ela acorda. Uma melhor maneira, vou falar uma coisa séria para você aqui. Quer fazer uma análise sua agora? Lembra como é que você acordou hoje? A forma com que a gente abre os nossos olhos define a nossa autocrítica e a nossa autoestima. Se você acorda assim, meu Deus, Jesus tem misericórdia, já acordou, Pai, então está pronto. Você já está acordando desesperado. Você está com a sua vida toda bagunçada. Você tem que organizar um monte de coisa para fazer. Do jeito que você acorda, é o que está definindo o seu pensamento e a sua autoestima. E aí você acorda pensando naquilo, eu tenho que fazer isso. Aí acabou disso, meu Deus do céu, eu não consegui fazer isso, o que aconteceu? E você vai se sentindo em prol das pessoas. Sensibilidade, outro ponto. Sensibilidade extrema diante das críticas. Gente, qualquer crítica te derruba. Qualquer crítica te derruba. Quem estava aqui no domingo, nós tivemos um teatro muito interessante das máscaras. E quando acabou o segundo culto, o nome procurou assim, pastora, fulano ali está arrasada, porque criticaram a atuação da máscara, que não entendeu nada. Eu falei, irmão, fala para fulana que você só não vai ser criticado se você não fizer nada. Aliás, se você não fizer nada, você também vai ser criticado. Então é impossível, pessoal, a gente fazer algo e não aparecer um filho de Deus para te criticar. Vai criticar do seu cabelo, vai criticar do seu carro, vai criticar do seu vizinho, vai criticar do seu óculos, vai criticar da sua barriga, vai criticar do jeito que você estaciona o carro, do jeito que você penteia o cabelo, do jeito que você sai. Alguém sempre vai ser usado para criticar você. E aí, uma crítica, 2 pessoas te elogiam, um te critica, aquele que te criticou te derruba. E os 2 que te elogiaram, você nem lembra dele. Autoestima baixa. Cuidado. Outra coisa, indecisão crônica. Fala comigo, indecisão crônica. Gente, você coloca assim para a pessoa, aqui tem um verde ou amarelo, qual que você quer? Ah, meu Deus, não sei. Mas, qualquer um. Coloca 3, então, não sei. Gente, cuidado, você que não consegue decidir as coisas. Ah, não sei. A autoestima pode estar muito baixa. Ah, pastor, eu não estou falando que eu acho que eu não acho. Isso aqui é de psiquiatra e psicólogo. O seu inconsciente, é uma resposta inconsciente. Entendendo? Perigoso. Quer ver quando dá problema no casamento? Quando o marido pergunta assim, mulher, para onde nós vamos? Vamos lanchar? Vamos. Para onde? Ah, você que sabe. Aí o marido pega e leva a mulher para comer o cachorro quente, lá naquela esquininha, que aqueles cachorros vira-lata em volta, o lixo. Aí a mulher, por que você me trouxe aqui? Você falou que podia trazer em qualquer lugar. Não, mas eu não queria aqui. Entendeu? Quando a pessoa, você que sabe, é muito perigoso, porque indica a sensação de qualquer jeito, tá bom, mas não tá bom, porque você já decidiu. Entendeu? Quer ver outra coisa? A mulher se veste, vem para o marido, pergunta, amor, tá boa essa roupa? Essa ou essa? Né? Aí, não, você que sabe. Qual que você acha melhor? Não, eu não sei, você que sabe. Não, eu acho melhor essa que você está segurando. Ah, não, eu gostei mais dessa. Entendeu? Mas essa aqui até não sei o que. Se você já sabe, por que você está perguntando para mim? Entendeu, né, gente? Já dá um problema. Tá? Outra coisa,
desejo desnecessário por agradar aos demais, não souber dizer não. Você não consegue falar não, fica com medo de falar não. E o não, ele acabar trazendo uma grande desgraça para a gente. Tá? Pastor, não posso, eu não posso. Amém? Aí você fica assim, meu Deus, se eu falar não para o irmão, não vai ficar chateado comigo. Você fala sim e o irmão vai ficar chateado com você de todo jeito. Tá bom? Por exemplo, culpabilidade excessiva pelos erros. Coisa que você fez há 30 anos atrás, você continua lembrando. Né? Ai, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Essa desgraça está acontecendo comigo por causa disso. Lembra dos irmãos José? O irmão José, depois de 40 anos, José, quando o pai morreu, ele falou assim, não, isso não está acontecendo porque nós maltratamos o nosso irmão naquela época lá. Foi por causa disso, Deus está, irmãos, e José falando, cara, para com isso. Foi porque o que vocês fizeram que me trouxe aqui, que salvou o Egito, salvou tudo, para com isso. E eles, não, mas você vai matar a gente depois, eu sei, a gente conhece você é um orgulhoso, você é um presunçoso, você sempre que está acima de nós. Aí o José falando, mas eu não quero, tá? Eu estou acima de vocês, se quiser mandar matar vocês agora eu mato. Eu sou o governador. E eu estou falando para vocês, para com isso. Mas eles ficam, não, o que está acontecendo com a gente? Irmãos, muitas vezes isso. Aí você fala assim, pastor, mas aí acontece da pessoa, e muitas vezes dos casais. O esposo fica acusando a esposa, nós estamos quebrados porque isso, a esposa fica, nós estamos assim. Uma vez, nunca esqueço um irmão que, muitos anos atrás, toda vez, esse irmão tinha uma doença crônica que ninguém conseguia descobrir o que era. Mas tinha um negócio interessante, toda vez que a gente ia na casa dessa família, a esposa sentava com a gente, eu e a Josi, recém-casados, e ela falava assim, pastor, nós perdemos tudo que nós temos por causa dele. O que nós temos hoje? Não tem nada. Só tem 3 casas, só tem 3 carros e um sítio. Perdemos tudo. Estamos na miséria. Desse jeito. E foi, e aquele irmão doente. Aí teve um dia, falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Sabe qual é a doença do seu marido? É a senhora. Ele se sente acusado 24 horas pela senhora. Está faltando alguma coisa? Não. Faltou comida? Não. Faltou? Não. A casa é de vocês, o carro, vocês têm casa, vocês têm carro, vocês têm tudo, gente. Não, mas nós perdemos 90% do nosso patrimônio. Eu falei, irmão, agora você vai perder seu marido, que vai morrer tanto desgosto. Ele falou, pastor, eu não aguento mais. Não aguento mais. É anos essa mulher, para e volta essa mulher falando. Perdemos tudo. Ficar acusando. Isso é muito perigoso, é sinal que a autoestima da pessoa está. Culpabilidade excessiva no final. Irritabilidade constante com os outros e consigo mesmo. Está sempre irritado. Irritado no trânsito, aí chega em casa irritado, vai dormir irritado, acorda irritado com todo mundo. Há um grande sinal da baixa autoestima aí, inconscientemente. Isso aí, para pastor irritado, líder irritado, tudo isso. Esse comportamento ele reflete, e ele vem para dentro da igreja, e ele impede o crescimento da igreja, pessoal. Porque estamos cheios de crentes dentro da igreja desanimados, cheios de crentes dentro das igrejas se sentindo a pior das pessoas, cheios de crentes dentro da igreja desmotivados consigo mesmo. E eles não conseguem cumprir o plano de Deus na vida deles. E assim acontece com Gideão. Deixa eu só pegar aqui essa parte, que aí eu volto para Gideão, nós estamos dentro do tempo. Vamos pegar aqui agora uma pessoa que tem a boa autoestima, amém? Gente, falha, loucura, trauma, todo mundo vai ter, cada um que administra o seu. Eu tenho trauma porque eu sou isso, eu tenho trauma porque... Irmão, cada um tem seu trauma. Tem gente que tem trauma porque nunca teve trauma, ele tem trauma. Entendeu? Eu tenho um amigo meu que ele tinha trauma porque é preto. Mas eu tenho um outro amigo que ele tem trauma porque é branco. Branco, do olho azul. E ele tem trauma sobre branco. Aí ele fala, desde adolescente, fala, rapaz, poxa, como eu queria ser moreno, ser preto. Nossa, eu não gosto dessa minha cor. Aí ele arruma uma namorada bem morena. Aí o pai da namorada falou assim, na minha família não entra branco não. Não aceito branco na minha família.
desenvolvendo. Como é que fica a cabeça? E os dois crentes. A moça crente, o pai da moça crente, o rapaz crente. Eu falei, não gosto de branco, na minha família não entra branco. Vocês estão entendendo? Isso aí não é que me fala, eu acompanhei isso aí, tá? Então, muito cuidado com isso. Cada um tem seu trauma, temos que administrá-lo, agora olhando à luz da palavra do que Deus tem para a nossa vida. Olha que interessante. O que é que eu tenho uma boa autoestima inconsciente? Primeiro, acreditar firmemente que certos valores, né, tem que estar disposto, eu tenho que defender. Eu tenho que estar disposto a minha autoestima boa. Não sei o que, você não é... Tem gente que tem uma autoestima do time dele, ele defende o time dele até a morte, mas ele não defende Jesus. Ele defende o time até a morte, mas Jesus ele não defende. O evangelho ele não defende. A igreja dele ele não defende. Quando fala do time, ele fala, não, meu time é esse aqui, não tem para ninguém. Aí quando fala de Jesus, ele fala, não, irmão, Jesus, Deus, cada um serve a Deus do jeito que quer, religião eu não me meto, se quiser casar homem com homem pode casar, mulher com mulher, o importante é ser feliz, se puder, entendeu? Não tem nada a ver com isso aí, eu sou, entendeu? O time ele defende, Jesus é a palavra, a verdade, ele não defende não. Tá? Vamos a outra coisa. Ele não pensa excessivamente que já passou, no que já passou ou que poderá passar, né? Fica preocupado, né? O que vai pensar? O que o pessoal vai pensar de mim? Não posso fazer isso, o que o pessoal vai pensar de mim? Muitas vezes, quantas vezes você está aqui na frente, na igreja, aquele momento do louvor, da unção, quebrantamento de Deus, mas você está assim, não, eu não vou chorar aqui não, o que o pessoal vai pensar de mim? Vou pensar que eu estou em pecado, entendeu? O que o pessoal vai pensar? Veja que eu estou em pecado, porque se o pastor chamar lá na frente, você, né, quer se arrepender. O pastor Jorge Linhares disse ele que uma vez ele contou isso, disse que um pastor espanhol, né, latino, foi pregar na igreja, ele era jovem, solteiro, e aí disse que ele pegava e falava assim, você, e ele estava muito motivado, né, aí disse que o pastor fez o apelo final, você que está aqui, cá, venha para Jesus Cristo, venha se arrepender, deu uma palavra muito boa de quebrantamento, né? E chegou na frente, o pastor Jorge Linhares chegou, só que só ele teve, porque ele já era crente, já era igreja, mas ele se sentiu tão quebrantado, que ele foi na igreja. Aí quando ele chegou lá, ele ficou assim, ele ajoelhou, aí ele falou assim, você que é homossexual, você que vive na pornografia, você que vive não sei o quê, né? Tudo bem. E ele veio, mas ele já estava aqui na frente, né? E ninguém mais veio, só ficou ele. Aí disse que ele ficou, meu Deus, o que a igreja vai pensar de mim? Né? O que a igreja vai pensar de mim? Né? E aí, gente, a autoestima dele, entendendo? A gente fica muitas vezes isso, assim, eu fui lá porque ele falou, você recebe um chamado, eu fui, só que depois que ele falou do chamado, ele foi falando todos os outros pecados, entendeu? Aí ninguém veio, né? Aí só ficou lá, ele ficou, meu Deus, e agora? Entendeu? Isso acontece conosco, se não entendemos o que Deus tem para nós. Não se sentir inferior a qualquer outra pessoa, gente. Considerar outra pessoa valorosa, valiosa dentro do seu entorno próprio, né? Não se deixar manipular e ser capaz de desfrutar os aspectos agradáveis da vida e saber respeitar todas as normas. Saber respeitar a norma. Quando a gente obedece a norma, a gente cresce. Não é, irmão, por favor, senta para, irmão, né? Por favor, senta aqui na frente. Não, vou ficar aqui no fundo, não. Irmão, por favor, senta aqui na frente. Não, vou ficar aqui no fundo, né? Então, tipo assim, quando você obedece a norma, é muito mais conveniente, você está disposto a isso, a receber isso. Quando você olha para o seu irmão de igual para igual, é muito impossível você não amar esse irmão e respeitar, e mesmo que ele muitas vezes vai te perseguir alguma coisa. Mas é o seu coração, a sua parte. Agora, gente, a melhor forma para mim descobrir como é que está a minha autoestima, fala comigo, não me deixar manipular. Sabia disso? Aí a gente fecha agora. Vamos lá para Gideão? Vamos lá para Gideão? Gideão 8, tá? Vamos lá para Gideão. Juízes, desculpe. Juízes, tá? Vamos lá para Juízes. Juízes, capítulo 8, 23. Se você pegar agora aqui Juízes 8, 23, vocês estão comigo, amém? Acontece o que, gente? Gideão vai, ouve a palavra, faz o sacrifício,
a vitória vem sobre os midianitas. Com 300 homens, ele ganha o exército todo. Ele destrói o exército inimigo. Com 300 homens, ele vira literalmente um herói nacional. E ele falou assim, o grito era, por Deus e por Gideão. Só que o reino de Israel era o quê? Era uma teocracia. Não era um império, nem um reino, e nem uma democracia. Não é república, na época existia república, da parte dos gregos. Era uma teocracia onde o governo religioso que comandava a nação, sumo sacerdote era a autoridade coordenada da qual a constituição da nação, que era a Torá, com todas as suas regras e leis, eram impostas sobre o povo. Então não tinha rei, não tinha príncipe, não tinha nada. O que eles fizeram? Olha lá, no capítulo 22, Juízes 8, 22. Quem achou, diga amém. Ele fala o seguinte, Juízes 8, 22 fala o seguinte, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Amém? Aí ele falou assim, e disse, eu farei em cada um de vocês pendente, e falou a marca. Por quê, gente? Porque, fala comigo, a autoestima atua no bom senso. O que Gideão teve nesse momento aqui? Não era aquele camarada com autoestima lá embaixo, não se considerava a pior das pessoas? Depois Deus não tratou isso com ele, das provas que ele fez, o testemunho que ele fez? Teve um momento que ele pegou aquele, quem já conhece, aquele pelego, né, que é o velo, eles chamam velo, que é o pelego de cordeiro. Ele falou para o anjo assim, Senhor, se é para me vencer mesmo a guerra, que o pelego esteja molhado e a grama seca. No outro dia o pelego molhado e a grama seca, encharcado. Aí ele olha, Senhor, eu não estou querendo ser atrevido, mas por favor, amanhã eu quero o pelego seco e a grama molhada. Então, gente, um pelego secado de um dia para o outro. No outro dia estava lá o quê? O pelego seco e a grama molhada. Gideão falou, Deus é comigo. Ele ouviu a voz de Deus, ele submeteu a voz de Deus. Mas quando a manipulação veio sobre ele, ele falou assim, Gideão, reina sobre nós. O que ele fez? Ele falou, não, nem eu, nem meu filho, nem ninguém. Sobre vós o Senhor o governará. Bom senso. Bom senso. Eu e você, como igreja, como cristãos verdadeiros, precisamos ter bom senso. O bom senso vai medir a nossa autoestima. O bom senso vai medir. A forma com que a gente trata a situação vai medir. Pastor, pode se mudar? Pode, gente. Quem tem crise de inferioridade pode mudar? Pode. Quem tem crise de pânico pode mudar? Pode. Quem tem crise de autoexaltação, que se acha o rei da cocada preta, né, pelo Espírito Santo de Deus, ele pode mudar? Pode, gente. Pode. A partir do momento que dentro da palavra de Deus nós temos algo chamado bom senso. Pastor, aonde está o bom senso do que Gideão falou aqui? Está nos textos que nós lemos lá de Tiago, que é o nosso texto bíblico. Textual, lá de Tiago, de 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte, porque Deus não tem dado espírito de